Bom dia, meu terceiro ano do ensino médio. Estamos na aula 21 da matéria de filosofia desse sistema EAD de 2020 e hoje a gente vai falar um pouco sobre o behaviorismo. Eu sou sua professora Ana Laura Corbari, do terceiro ano B, Colégio Moraes Rego. Então vamos falar aí um pouquinho sobre as origens do behaviorismo, que é uma vertente da psicologia. Os estudos do behaviorismo iniciaram-se no século XIX a partir de um trabalho do psicólogo John B. Watson intitulado de Psychology as a Behaviorist Views It, que é, como a tradução do título ali, é a psicologia como um behaviorista vê. Os behavioristas nada mais nada menos são aqueles que analisam o comportamento humano. E esses primeiros behavioristas que surgiram, como o John B. Watson, iniciaram métodos para entender como os humanos e os nossos cérebros reagiriam com certas circunstâncias. Aqui nesse canto superior tem uma foto do John e um pedacinho do seu artigo que ele escreveu com base nas teorias dos filósofos russos Vladimir Mikhailovich Bechsterev e Ivan Petrovich Pavlov. Provavelmente eu falei esses nomes errados e eu já peço perdão por isso. Mas entre 1920 até meados de 1950, o behaviorismo se tornou a escola dominante da psicologia. Foi a época que ele mais foi estudado. E o seu propósito era estabelecer a psicologia como uma ciência objetiva e mensurável. Os estudiosos e pesquisadores do behaviorismo estavam envolvidos em criar teorias que pudessem ser descritas e medidas de forma clara e prática. Eles queriam que todo mundo entendesse o que era o behaviorismo. Os princípios básicos do behaviorismo. Logo acima aqui eu já coloquei duas imagens, uma delas já conhecida por estar no slide anterior, Watson, e do lado dele quase seu rival, Skinner. Esses dois foram dois caras importantíssimos para o behaviorismo. O Watson praticamente implantou tudo isso de behaviorismo na psicologia e o Skinner a revolucionou. Então, aqui, é uma teoria psicológica que objetiva estudar a psicologia através da observação do comportamento. Como eu já havia dito, o behaviorismo estuda o comportamento humano. As condições do ambiente têm influência direta no comportamento do indivíduo ou animal. Isso é uma das grandes teorias entre milhares do behaviorismo, porque o cérebro humano é uma coisa extremamente difícil de ser estudada, principalmente no âmbito inconsciente. E por esse motivo, é normal que tenham muitas e muitas teorias dentro dessa vertente da psicologia. Os principais tipos de behaviorismo são o behaviorismo metodológico, influenciado pelo trabalho de John B. Watson, e o behaviorismo radical, que foi iniciado pelo psicólogo Bruce Frederick Skinner. O behaviorismo metodológico defende principalmente que os estudos devem ser relacionados à observação e experimentação, ou seja, os estímulos, assim como estão no nosso primeiro tópico. Ele diz que pode-se prever o comportamento humano através de um controle de estímulos. Ele se opõe principalmente ao mentalismo e ao introspeccionismo. Ou seja, ele descarta os estudos relacionados à mente, pensamentos e emoções. O experimento mais conhecido para relacionar o behaviorismo clássico se chama o cão de Pavlov, que é o nosso segundo tópico. Nesse experimento, Pavlov tinha um objetivo, que era o de, através de estímulos sonoros, fazer com que cães produzissem estímulos físicos irracionais, ou seja, estímulos involuntários. O experimento consistia no seguinte: todos os dias Pavlov alimentava seus cães, mas antes dele alimentar, ele produzia um barulho de sino. E toda vez que os cães viam a comida, eles salivavam. Ao longo do tempo, toda vez que os cães escutavam o sino, eles salivavam, pois esperavam a comida. E depois de um tempo, Pavlov tirou essa comida. E ainda assim, toda vez que os cães escutavam o sino, eles salivavam. Um outro experimento também muito conhecido, e dessa vez relacionado pelo próprio Watson, foi o experimento do pequeno Albert, o nosso terceiro tópico. Nesse experimento, John e uma aluna da pós-graduação, Rosalie Rainer, usaram um bebê de aproximadamente 9 meses, que era considerado um bebê tranquilo e feliz.
Esse bebê foi exposto a vários tipos de coisas peludas, como algodão, cachorros, ratinhos, coelhos, e isso não assustava o bebê. Mas enquanto ocorria essa interação, Watson e Rosalie estavam nessa sala, fazendo barulhos muito altos e gritando e batendo martelo, batendo coisas para assustar a criança, fazendo com que ele chorasse. Depois de muito tempo fazendo isso, o bebê de aproximadamente 9 meses começou a associar qualquer coisa peluda com desespero. E toda vez que ele via um ratinho de laboratório minúsculo que antes ele brincava normalmente com ele sem medo algum, ele chorava, demonstrava medo. No final desses experimentos, o pequeno Albert passou de um bebê muito tranquilo e calmo a um bebê com ansiedade e episódios de angústia. Isso mostrou que o bebê havia aprendido a associar a sua resposta, o medo que sentia e o choro provocado a um outro estímulo que antes não lhe causava medo. O behaviorismo radical dizia que o comportamento não é consequência do livre-arbítrio, mas sim das consequências de seus atos, sejam esses positivos ou negativos. O condicionamento operante, que é a contribuição direta de Skinner, é um método de aprendizagem que ocorre através de reforços, sejam esses positivos ou negativos. O objetivo é entender a relação entre o comportamento de um animal e seu ambiente. Ele parte da premissa que o indivíduo busca sobreviver, se proteger, se autorrealizar, entre outras ações. E à medida que esse indivíduo alcançasse seu objetivo, o comportamento se repetiria. E esse mecanismo de repetição é chamado de operante. Em resumo, essa teoria propõe que para um comportamento desejado ser alcançado, ele deveria ser incentivado através de uma recompensa, se estivesse agindo corretamente. E se ele estivesse agindo errado, ele receberia uma punição. Agora vamos para o nosso exemplo comprovado através de experimentos. Skinner e a caixa de Skinner. Consistiu em colocar um rato dentro de uma caixinha fechada com uma alavanca, que ao passo que o rato interagisse com a barra, ativava um mecanismo que ofereceu ao animal algumas recompensas, tipo água, alimento ou luz. A partir dos critérios estabelecidos pelo experimentador, com a aproximação do animal até a barra, se tocava com a pata, se encostava o focinho ou se pressionava a barra várias vezes, o alimento era entregue a ele como uma recompensa. Foi observado que quando esse rato era recompensado, ele aumentava a frequência dos movimentos que faziam com que ele chegasse perto da alavanca. E, consequentemente, os movimentos que faziam com que ele não ganhasse nada ou até ganhasse estímulos negativos eram diminuídos. Foi através desse simples experimento que Skinner comprovou sua teoria. E agora, como consideração final, eu coloquei os dois principais pontos que diferenciam o behaviorismo clássico e o behaviorismo radical. Então, no clássico, destaco que o estímulo neutro, comida, rato branco e objetos podem ser transformados em um estímulo condicionado quando é adicionado o som ou o barulho. E no radical, envolve o condicionamento voluntário, ou seja, o indivíduo controla através das consequências. E isso vocês podem ver através dos experimentos que eu já citei desses dois grandes behavioristas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, que vocês tenham aprendido alguma coisa com a minha aula. Muito obrigada por me escutar e eu vejo vocês na próxima.